Em um leilão de caridade, meu marido resolveu me humilhar. Ele colocou um lote ridículo para ser leiloado. Um jantar com minha esposa sem graça. O lance inicial, R$ 1. Mas, de repente, um estranho se levantou da última fileira. Juliana Marques sentia um peso na alma, que não vinha do vestido elegante e perfeitamente ajustado, mas sim de um pressentimento opressor que até a atormentava desde o amanhecer. Era a sensação de estar pisando em uma fina camada de gelo, o leilão de caridade. O evento anual, no qual sua empresa, a Global Investimentos Financeiros, GIF, reunia toda uma alta sociedade paulistana, sempre fora para ela mais uma obrigação social do que uma festa. Ela estava sentada à sua mesa, os tecidos caros do vestido pareciam sufocá-la, observando Gustavo, seu marido. Ele voava como uma borboleta colorida de grupo em grupo, brincando à vontade, apertando mãos, cobrindo as damas com elogios vazios. Seu sorriso era tão largo quanto suas ambições ilimitadas. Um homem deslumbrante, perfeito para o público. Juliana via como ele capturava os olhares dos superiores, como tentava ser o centro das atenções e sabia como isso geralmente terminava, com um triunfo oco, construído sobre a fundação invisível dela. O sucesso dele era o segredo amargo e compartilhado dos dois. Todos os relatórios brilhantes, os complexos modelos financeiros, as análises estratégicas que ele apresentava tão pateticamente nas reuniões haviam passado por suas mãos. Noites sem dormir, preenchidas por números e análises, eram a sina dela. No entanto, os louros eram sempre colhidos por ele. Ela não resmungava, não exigia reconhecimento. O amor por Gustavo, cego e consumidor, era para ela recompensa suficiente. Ou será que apenas lhe parecia assim? Agora, ao olhar para o seu rosto radiante e frio como gelo, Juliana sentia apenas o vazio, um deserto sem fim em seu peito. O salão estava cheio. Um murmúrio de vozes, o tilintar de taças. Uma música suave criava uma atmosfera de leve alegria e riqueza exibida, quase obscena. Essa angústia tinha uma história que se estendia por 7 anos de silêncio. Ela se lembrou do seu pequeno jardim, quase selvagem, nos fundos da casa, onde uma vez quis construir um gazebo e montar seu próprio pequeno estúdio de análise para finalmente escrever um livro sobre macroeconomia. Mas Gustavo havia rido, aquela risada alta e desqualificadora. Um livro, Ju? Não seja infantil. Você é meu suporte, meu cérebro invisível. Quem mais vai cuidar da minha carreira? Quem vai fazer os números cantarem, se não você, minha Juliana sem graça? Ele havia dito. E em seus olhos não havia sequer um vestígio de vergonha, apenas a exigência descarada de um proprietário. Ele transformou o gazebo em um bar reluzente para seus parceiros de negócios. Essa promessa, esse sonho não vivido, permaneceu como uma rosa murcha em seu coração, enquanto o cheiro de uísque caro e o triunfo de Gustavo enchiam a casa. Apenas a vizinha idosa, Dona Laura, que cuidava meticulosamente do seu próprio pequeno jardim e cujas janelas davam para o gazebo, havia notado as lágrimas secretas de Juliana à sombra das magnólias. Sabe, moça, disse Dona Laura, uma vez com sua voz rouca, mas calorosa, enquanto lhe entregava uma xícara de chá forte de camomila, flores murchas não podem mais ser salvas. Mas podemos removê-las para dar espaço para o novo no jardim. A vida é como o meu roseiral. Não tolera amor estagnado, exige cuidado ou um corte limpo. Essas palavras, simples e profundas, ecoavam na alma de Juliana. Gustavo se aproximou da mesa dela. Seu rosto brilhava de expectativa. Está tudo indo muito bem, minha Ju. Nosso departamento arrecadou mais doações, disse ele, inclinando-se para ela. Mas seu olhar já percorria o salão. Que bom, Basti! Ela respondeu, sua voz oca e distante, enquanto tentava forçar um sorriso. Sim, bom, e eu bolei algo para o leilão, uma surpresa. Sua voz soava cheia de ostentação e leve autossatisfação, no tom de um homem convencido de que atrairia todos os olhares. Ela já sabia que tal surpresa geralmente era seguida de constrangimento ou até mesmo vergonha. Mas a força para detê-lo havia se esgotado há muito tempo. Era o silêncio da resignação.
O leiloeiro anunciou o início da parte principal do leilão. Os lotes se alternavam: vinhos raros, viagens a resorts de elite, obras de arte exclusivas. Gustavo levantava sua placa de lance repetidamente, demonstrando sua generosidade, até chegar a vez de sua surpresa. Ele subiu ao palco e pegou o microfone da mão do leiloeiro com autoconfiança. O salão silenciou em antecipação a mais um anúncio do bem-sucedido gerente de departamento. Minhas senhoras e meus senhores, começou Gustavo. Sua voz era alta e clara. Eu gostaria de apresentar um lote muito especial. Não é puramente material, mas tenho certeza de que é muito tentador para aqueles que buscam novas experiências. Algo único. Ele fez uma pausa significativa, deixando seu olhar percorrer o salão, buscando a confirmação de sua irresistibilidade. Juliana sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Ela sabia o que viria. Era o último prego no caixão da ilusão de seu casamento. Bem, eu lhes apresento o lote número 27. Gustavo apontou teatralmente para a mesa dela. Um jantar com minha muito interessante esposa. Em suas palavras, havia não apenas ironia, mas escárnio aberto. Todo o salão parou por um breve momento, mas depois irrompeu em gargalhadas sonoras. Gustavo sorriu, satisfeito com o efeito, como se tivesse acabado de dizer a coisa mais engraçada de sua vida. Juliana sentiu o sangue subir ao rosto e depois recuar imediatamente, deixando para trás um vazio glacial. Esposa sem graça. A humilhação a dominou completamente. Ela sentiu centenas de olhos fixos nela, em sua mesa, onde estava encolhida, curvada como uma guerreira derrotada. A risada aumentou, tornando-se uma gargalhada de escárnio, ruidosa e concordante. Um eco das suas próprias palavras ofensivas. Ela viu o prazer disfarçado nos olhos das damas e o desprezo nos olhares dos homens que condenavam o mau gosto de Gustavo. A própria diretoria da empresa, sentada nas mesas centrais, sorria. Ninguém via nada de errado nisso, apenas uma piada divertida, ainda que um pouco insensível. Gustavo estava no palco, se deleitando com a atenção geral que vinha às custas dela. Lance inicial, meus senhores. Apenas R$1, entoou Gustavo. Sua voz estava tingida de leve zombaria. Juliana fechou os olhos. O desejo de afundar no chão, de se dissolver, era avassalador. Ela sentiu suas mãos tremerem, seu coração martelar descontroladamente. Um tamborilar rápido e em pânico. Isso era pior do que todas as noites sem dormir. Pior do que todos os méritos dele que foram atribuídos a ela. Era uma crucificação pública. Uma exibição como algo sem valor, sem graça. Um objeto leiloado por um preço simbólico para aumentar o próprio valor de Gustavo. Ah, R$1? Ninguém quer passar a noite com uma interlocutora tão intelectual, que prepara meus documentos de forma tão maravilhosa, continuou Gustavo, suas piadas ficando cada vez mais rasas e inadequadas, mas o salão continuava rindo, contagiado pelo clima geral. Lágrimas ardiam em seus olhos, mas ela não podia permiti-las. Sua garganta se fechou convulsivamente, como se estivesse pendurada em uma corda invisível. Juliana cerrou os punhos sob a mesa, suas unhas cravando-se nas palmas das mãos. Ela não sentia dor, apenas raiva, fria e ardente ao mesmo tempo. Aquele era o fim de sua paciência, o fim de sua lealdade cega. Naquele momento, algo se rasgou dentro dela. Não como um fio fino, mas como uma corda grossa e enferrujada que a conectava àquele homem e àquela vida. R$5! Gritou alguém na multidão, e o salão irrompeu em uma nova onda de risadas. 10! Gritou outro, e as vozes se misturaram em um coro de escárnio. Juliana olhou para Gustavo. Ele olhou para ela, mas em seus olhos não havia um pingo de remorso, apenas triunfo. O sabor da vitória. Tornou-se claro para ela que, para ele, ela sempre fora apenas um pano de fundo, uma ferramenta útil, um objeto que podia ser ridicularizado para demonstrar sua própria importância. De repente, a risada cessou. O salão parou. O silêncio era tão denso que se podia ouvir a respiração dos presentes. Das fileiras de trás, onde estavam sentados os convidados realmente importantes e inatingíveis, levantou-se um homem alto e imponente.
Ele vestia um terno impecável, cinza escuro, que absorvia a luz. Sua postura era régia, seu olhar agudo, frio e penetrante. Era o Dr. Alexandre Torres Galvão, conhecido nos círculos financeiros como o arquiteto, um caçador de talentos, um homem que podia farejar qualquer talento e ganhá-lo para qualquer empresa, redirecionando carreiras. Sua presença no leilão era inesperada e honrava o evento. R$ 150 mil, ecoou sua voz, alta e clara, como um trovão no silêncio ensurdecedor. O valor era colossal. O salão estava em silêncio total. Ninguém esperava tal reviravolta. Gustavo, no palco, parecia atordoado. Seu sorriso presunçoso havia sumido. Sua boca estava ligeiramente aberta. O Dr. Torres caminhou lentamente, quase majestosamente pelo corredor, seu olhar fixo em Juliana. Cada passo seu estava cheio de dignidade e inabalável autoconfiança. Toda a atmosfera ao seu redor parecia estalar de eletricidade. Ele se aproximou da mesa de Juliana, estendeu a mão e disse com uma voz grave e ressonante: "Com licença." Juliana olhou para ele. Em seus olhos não havia piedade nem curiosidade, apenas respeito e uma compreensão profunda e discreta. Como em um sonho, ela colocou sua mão trêmula na dele. Seu toque era firme e frio. Ele a ajudou a se levantar. Sentindo milhares de olhares sobre si, Juliana se endireitou. A raiva fria em seu interior deu lugar a uma percepção cortante e implacável. Ela não se sentia mais humilhada, mas observada, avaliada. Um talento como este não deveria ser desperdiçado, disse o Dr. Torres, em voz alta, olhando para Gustavo, que ainda estava no palco com a boca aberta, agarrado ao microfone. Suas palavras eram dirigidas a todo o salão, mas seu verdadeiro e devastador significado era compreendido apenas por Juliana. Não se tratava de um jantar, mas de seu valor. Algumas semanas antes, quando o desespero se tornou sua companhia constante, quando cada sucesso apropriado por Gustavo ecoava em sua alma como uma injustiça gritante, Juliana havia tomado uma decisão. Em um acesso de desespero e vaga esperança por algo diferente, melhor, ela havia reunido todos os seus trabalhos, todos os relatórios, apresentações e análises que havia preparado para Gustavo, até mesmo aqueles que ele havia rejeitado, e os havia enviado ao Dr. Torres Galvão, cuja reputação de caçador de talentos ela conhecia. Foi seu grito por justiça. Ela não esperava uma resposta, era mais um último ato de autorrespeito. Mas a resposta veio, e agora ele estava diante dela como um salvador, libertando-a daquela humilhação. Um salvador que precificava sua dignidade com um valor que eclipsava toda a carreira de Gustavo. O Dr. Torres a virou gentilmente, mas com firmeza, em direção à saída. O salão ainda estava em silêncio, sem saber como reagir. Gustavo estava mudo, imóvel. Ele olhava para Juliana, se afastando como se visse um fantasma que personificava a sua própria ruína. "Falaremos amanhã cedo", disse o Dr. Torres em voz baixa, enquanto saíam do salão. "Uma excelente oferta aguarda, Sra. Marques. Uma vida onde você não será mais uma esposa sem graça, mas a arquiteta do seu próprio sucesso." Juliana apenas assentiu, incapaz de proferir uma palavra. Ela sentiu um peso enorme, de pedra, cair de seus ombros. O tecido caro de seu vestido parecia agora leve como uma pena. Aquela não era apenas a saída do salão, era o caminho irrevogável para fora de sua vida antiga. Um ato de libertação. Lá fora, na rua, soprava um vento fresco e frio de outono, que expulsava o cheiro abafado de riqueza e vaidade de seus pulmões. Pela manhã, Juliana não dormiu. Ela arrumou suas coisas, seu guarda-roupa, seus amados livros de análise. Gustavo ainda dormia, imerso em seu sono descuidado, quase infantil, aparentemente sem suspeitar que a noite anterior havia se tornado um ponto sem retorno. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de luz cinzenta penetraram a janela do quarto, Juliana olhou para o rosto dele. Era o rosto de um homem que havia usado por anos. Nenhuma onda de nostalgia, nenhuma faísca de amor antigo se agitou nela. Apenas a raiva fria e pura,
que havia congelado em uma decisão de aço em seu coração. Juliana escreveu um breve pedido de demissão e o colocou, junto com uma carta pessoal, sobre a mesa da sala. Ela não esperou que ele acordasse. Ela deixou a casa, cujas paredes haviam sido sua prisão por anos, sem olhar para trás, sem fazer um som que pudesse denunciar sua partida. O amanhecer a saudou com um cheiro metálico de asfalto molhado e a promessa de um novo começo. Quando o Dr. Torres a encontrou em um café aconchegante e elegante na Avenida Faria Lima, Juliana se sentiu surpreendentemente calma, quase imperturbável. Um sorriso leve e profissional pairava em seu rosto, mas havia seriedade e senso de negócios em seus olhos. Ela sentiu imediatamente que aquele era um ser humano que valorizava não apenas emoções, mas desempenho e integridade. Tomou uma decisão, senhora Marques? Ele perguntou, entregando-lhe o menu. Eu pedi demissão. Ela respondeu brevemente, e soou como uma sentença sobre sua vida passada. Pela primeira vez em anos, ela não precisava se esconder atrás de alguém. Não precisava escolher cuidadosamente suas palavras para não ferir a vaidade de ninguém. Era uma liberdade de tirar o fôlego, ouvir sua própria voz. Excelente. O Dr. Torres assentiu, seu olhar percorrendo o rosto dela e demorando-se por um momento na determinação em seus olhos. Ele parecia avaliar não apenas suas qualidades profissionais, mas também sua disposição interior para uma mudança radical, sua capacidade de renascimento. Eu já conversei com a diretoria da Alfa Conceito Investimentos, ACI. Eles estão muito interessados na sua experiência e, digamos, no seu conhecimento único. A posição é de analista líder, um departamento completamente novo que construiremos sob sua gestão. Total liberdade de ação, recursos, um salário adequado que excede sua renda atual em 3 vezes, além de bônus baseados em resultados. E, claro, o reconhecimento total dos seus méritos, sem esposa sem graça e nem R$1 a mais. A última frase soou sem o menor escárnio, apenas com um toque de compreensão e respeito. Juliana sentiu algo descongelar dentro dela, como se o gelo que envolvia sua alma estivesse rachando e derretendo. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu valorizada, não como um apêndice de alguém, mas como uma personalidade independente, uma profissional de alto nível. Eu aceito, ela respondeu, e havia uma determinação de aço em sua voz que nem ela mesma esperava. Não era apenas uma aceitação, era uma declaração de seu direito a uma vida e carreira dignas. Maravilhoso. O Dr. Torres tomou um gole de café. Você pode começar imediatamente se quiser. Já preparamos seu local de trabalho. E a propósito, o Sr. Marcelo Azevedo, o presidente do conselho, conta muito com a sua ajuda em um assunto delicado. Global Investimentos Financeiros. Seus ex-colegas. Eles estão em uma luta ativa por 2 grandes conglomerados do agronegócio, a AgroSafra S.A. e o Grupo Horizonte Agrícola. Eles são nossos principais concorrentes neste segmento e estão segurando esses clientes com mão de ferro. Seu conhecimento sobre eles seria de valor inestimável. Um brilho malicioso piscou em seus olhos e Juliana entendeu que sua vingança não seria apenas fria, mas também muito lucrativa. Juliana sorriu, e naquele sorriso não havia calor, apenas uma determinação de aço. Ela sabia tudo sobre aqueles clientes. Ela conhecia suas necessidades, seus pontos fracos, seus pedidos não atendidos, porque foi ela quem preparou os relatórios e as propostas para eles, que Gustavo depois defendeu com brilhantismo, mudando apenas ligeiramente as formulações. Seus primeiros dias na Alfa Conceito Investimentos foram como um banho no mar limpo e frio, depois de anos, em um quarto abafado e quente. Seu novo escritório era um templo de funcionalidade, minimalista, com muito vidro e uma vista panorâmica para a cidade de São Paulo, onde os grandes edifícios se erguiam. Um símbolo para o vasto mundo de possibilidades. Ela desfrutava do espaço limpo, com um leve cheiro de tinta fresca e madeira polida. Aqui não havia o ar abafado do ego de Gustavo e nem vestígio de seu aftershave dominante. Aqui havia apenas o seu desempenho,
O Dr. Torres, que agora se revelava um verdadeiro mentor, não apenas a introduzia em suas tarefas, mas também promovia suas visões. Você tem um dom, Sra. Marques. Ele lhe disse uma vez durante uma reunião na qual ela apresentava uma complexa avaliação de risco. Você não vê apenas os números, você vê as pessoas por trás deles e os erros que surgem da arrogância e da complacência. Use esse conhecimento. Não veja isso como vingança, mas como justiça. O pagamento pela sua criatividade reprimida. Esse conceito de justiça estratégica, a retribuição alcançada por meio de desempenho superior, tornou-se o código interno de Juliana. Ela se lembrava de cada exigência insatisfeita, cada reclamação sobre a burocracia e a lentidão na Global Investimentos Financeiros. Cada oportunidade perdida, cada suspiro de decepção que Gustavo preferia ignorar para não perturbar sua paz. Ela sabia que os conglomerados do agronegócio não procuravam apenas serviços financeiros, mas um parceiro que levasse em conta suas especificidades sazonais, seus planos de modernização e expansão e suas necessidades específicas de maquinário agrícola e fertilizantes. Eu tenho algumas ideias, Dr. Torres, ela disse, e havia uma fria confiança em sua voz. Acho que podemos oferecer a eles algo muito melhor e mais pessoal do que o que eles estão recebendo no momento. A Global Investimentos Financeiros é muito pesada e muito focada em seus esquemas padrão para reconhecer as verdadeiras necessidades deles. Eles oferecem soluções genéricas, enquanto a AgroSafra S.A. e o Grupo Horizonte Agrícola há muito procuram uma abordagem individualizada, condições de crédito mais flexíveis e, acima de tudo, soluções de investimento inovadoras que seus parceiros atuais não podem oferecer. Podemos oferecer a eles não apenas serviços financeiros, mas uma estratégia de desenvolvimento complexa que lhes permita alcançar um novo patamar, otimizar custos e aumentar o lucro. No dia seguinte, para a surpresa dos colegas da Global Investimentos Financeiros, Juliana foi primeiro ao Departamento de Recursos Humanos. Sra. Marques, deseja alguma coisa? Perguntou a gerente de RH, Dona Beatriz Costa, visivelmente surpresa com sua visita matinal. Seu olhar estava cheio de curiosidade e leve preocupação. Ela segurava uma almofada perfumada de lavanda nas mãos para lidar com o estresse que reinava no departamento de Gustavo. Eu entreguei meu pedido de demissão, disse Juliana com firmeza, estendendo-lhe uma folha de papel dobrada. Em seu rosto, não havia o menor vestígio de dúvida, apenas a calma da certeza absoluta. Dona Beatriz pegou, folheou, e suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Mas como assim? Você é uma funcionária valiosa. E o Sr. Marques, ele conta com você. O relatório trimestral está chegando, você sabe. Estamos paralisados sem você. Havia uma preocupação sincera pela empresa em sua voz, não por Gustavo. Eu peço que as formalidades sejam concluídas o mais rápido possível, interrompeu Juliana, pois não queria discussões ou justificativas. Não preciso cumprir aviso prévio ou outras formalidades. A rescisão é feita por acordo mútuo. Ela conhecia seus direitos e sua determinação era inabalável. Diante de sua teimosia, Dona Beatriz apenas deu de ombros. Bem, vou repassar para a diretoria, mas acho que o Sr. Marques ficará muito, muito chateado. Em suas palavras, pairava o presságio de um desastre iminente. Juliana não respondeu, apenas assentiu e deixou o escritório. Ela se sentiu livre, como se pesadas correntes invisíveis tivessem caído de suas mãos. Nenhum arrependimento, nenhuma nostalgia, nem a menor sombra de dúvida, apenas a antecipação de uma nova vida cheia de oportunidades e reconhecimento. Gustavo acordou tarde, com uma leve dor de cabeça e a sensação de um vago mal-estar, como se gatos estivessem arranhando sua alma. O sol já estava alto no céu, iluminando o quarto de forma incomumente clara, onde a habitual pressa matinal de Juliana estava ausente. Ele foi para a cozinha, esperando vê-la, mas ela não estava lá. A casa cheirava a frio e vazio. O aroma familiar de café fresco e do perfume cítrico suave de Juliana havia desaparecido, substituído pelo cheiro de ontem à noite. Sobre a mesa havia um envelope cuidadosamente fechado. Ele abriu, leu o pedido de demissão e a carta. Curto,
sem emoção, informando sobre sua partida e seu desejo de cortar todo contato. Nenhuma explicação, nenhuma acusação, apenas a constatação fria e implacável de um fato. Que diabos? Ele murmurou em voz alta. Sua voz soava estranha no apartamento vazio. Ela está de brincadeira? Está ofendida? Por causa daquela piada idiota? Mas tinha sido apenas uma piada. Seu cérebro se recusava a aceitar a realidade, tentando reduzir tudo a uma pequena briga, a um ressentimento infantil. Ele nem se lembrava mais exatamente dos eventos da noite anterior. O álcool havia nebulizado suas memórias. No entanto, a frase "esposa sem graça" e a risada zombeteira do salão surgiram em fragmentos, evocando apenas irritação, não remorso. Gustavo tentou ligar para Juliana, mas o número dela estava fora de área. Ele estava furioso. Como ela pôde fazer isso com ele? Abandoná-lo no momento mais importante. O relatório trimestral, crucial para sua carreira, ainda não estava pronto. Todas as suas análises fundamentais, gráficos, previsões, tudo isso estava na cabeça de Juliana, em suas anotações, em seu talento, que ele havia usado tão habilmente, sem sequer pensar que era o trabalho dela. Ele se deu conta de repente e de forma devastadora o quanto era dependente dela, de seu trabalho discreto e meticuloso. Essa percepção atingiu-o como um soco no estômago. Ao chegar ao trabalho, a primeira coisa que Gustavo fez foi correr para o computador e tentar se orientar nos arquivos que Juliana havia gerenciado. Ao abrir pasta após pasta com nomes como Relatório Trimestral GIF 3, 2025, ele descobriu que muitos deles estavam protegidos por senha e outros em um estado onde era impossível entendê-los sem as explicações dela. Não eram apenas planilhas, mas complexas interconexões de dados, rascunhos de modelos futuros, que para ele eram apenas um conjunto caótico de números, sem sentido e estranhos. O pânico começou a apertar sua garganta, um nó gelado que sufocava seus pulmões. Ele se sentia como se tivesse se perdido em uma floresta escura e profunda, onde cada passo poderia levar ao abismo, e a bússola e os mapas tinham ficado nas mãos da pessoa, que ele havia mandado embora sem pensar. Dona Beatriz, a senhora Marques realmente saiu? Ele perguntou à gerente de RH, mal conseguindo conter o tremor em sua voz, tentando dar-lhe um tom casual que, no entanto, não enganou ninguém. Ele suava frio. Sim, senhor Marques. O pedido de demissão foi assinado, ela não estará mais aqui hoje. Ela, aliás, solicitou todos os documentos por acordo mútuo para não precisar cumprir o aviso prévio. Ela respondeu visivelmente compreensiva, mas havia um leve julgamento em seus olhos que não passou despercebido por Gustavo. Estava em todo lugar, nos olhares dos colegas, nos sussurros atrás de suas costas, no silêncio alto do corredor. Mas por quê? Por causa de ontem. Foi só uma piada. E o relatório trimestral. Gustavo elevou a voz. Seu tom deslizou para o histérico, revelando seu desespero total. Senhor Marques, isso não está sob minha jurisdição. Eu apenas faço meu trabalho, respondeu Dona Beatriz secamente, fechou sua pasta e se afastou. Para ela, ele era apenas mais um autocrata que havia perdido uma funcionária valiosa. Gustavo errava pelo seu escritório, tentando juntar os dados dispersos, mas nada funcionava. Seu talento era apresentar ideias, falar, vender o que outra pessoa havia criado. Sem Juliana, ele se revelou completamente indefeso, como um boneco sem cordas, como um motor sem combustível. Cada arquivo, cada linha de código, cada planilha estava morta sem a explicação dela, criptografada com um código que era invisível para ele. Ele sentiu o chão ser puxado de debaixo de seus pés, como sua vida, construída sobre o trabalho alheio, começava a desmoronar. O departamento do qual ele tanto se orgulhava agora parecia um castelo de cartas que ameaçava desmoronar ao menor sopro de vento, e ele próprio era o seu elo mais fraco. Ele precisou vagar por horas apenas para encontrar os dados que Juliana teria encontrado em minutos. O suor frio do fracasso cobriu sua testa. Enquanto isso, o golpe devastador se concretizava com fria precisão.
Juliana, em sua mesa de trabalho banhada de sol na ACI, finalizou a última apresentação. Em poucos dias, ela havia desenvolvido uma estratégia que expunha e corrigia os erros dos últimos anos de Gustavo. Ela transformou as queixas silenciosas dos clientes em soluções claras e lucrativas. Ela entendeu que sua vingança não estava na destruição, mas na criação de algo melhor. Ela não sentia alegria, mas uma profunda e satisfatória calma. O resultado não demorou a aparecer. Dentro de uma semana, após uma série de reuniões que Juliana realizou em conjunto com a equipe da Alfa Conceito Investimentos, os dois maiores clientes da Global Investimentos Financeiros, a AgroSafra S.A. e o Grupo Horizonte Agrícola, anunciaram sua mudança para a Alfa Conceito Investimentos. Isso não foi apenas uma partida, foi uma fuga exemplar causada pela incompetência dos concorrentes, um golpe devastador para a empresa de Gustavo. Eles perderam não apenas contratos gigantescos que geravam lucros fabulosos, mas também a reputação que havia sido construída ao longo de anos e que agora desmoronava instantaneamente. Todo o setor falava sobre a Alfa Conceito Investimentos como o novo player forte, capaz de mudar as regras do jogo, e sobre a Global Investimentos Financeiros como uma empresa que estava perdendo sua força e ficando para trás no tempo. O pânico irrompeu na Global Investimentos Financeiros. O caos reinava no departamento financeiro, o qual Gustavo não conseguia controlar. Os números não batiam, as previsões desmoronavam, os investidores começavam a se preocupar. Gustavo, incapaz de finalizar o relatório trimestral, perambulava entre os departamentos, tentando jogar a culpa em todos, menos em si mesmo. Seu rosto estava pálido, seus olhos brilhavam febrilmente com a falta de sono e o estresse. Ele mal comia, suas roupas pendiam frouxas em seu corpo. Como pode ser? Ele gritava com seus subordinados, gesticulando. Vocês não veem que a Juliana, ou seja, que estamos com problemas? Onde estão os dados desses clientes? Por que os perdemos? Por que ninguém conseguiu segurá-los? Ele procurava culpados, mas encontrava apenas confusão e desamparo nos olhos de seus funcionários. Mas seus subordinados só conseguiam encolher os ombros. Sem o sistema de Juliana, sem seu faro analítico, eles estavam perdidos. A ausência dela parecia a amputação de um órgão vital. Seu departamento estava paralisado. E sem sua mão direita, Juliana, ele não havia conseguido fazer nada. A notícia da perda dos clientes-chave foi a gota d'água. Ele sentiu as paredes do escritório se estreitarem, como se seus pulmões não pudessem absorver ar suficiente, como se estivesse sufocando em seu próprio fracasso. A ligação de seu chefe, o Dr. Jorge Silva, foi curta e cortante, soando como um sino fúnebre. Em sua voz não havia o menor vestígio da cortesia anterior, apenas raiva fria. Sr. Marques, venha até o meu escritório imediatamente e não tente inventar mais uma desculpa. Eu preciso de fatos, não de seus contos. Gustavo entrou no escritório de seu chefe, sentindo as pernas bambas. Cada passo era pesado, como se estivesse caminhando em areia movediça. O Dr. Silva estava sentado à sua mesa, o rosto pétreo, os olhos faiscando de decepção e fúria. Sobre a mesa havia uma pasta com o logotipo da Alfa Conceito Investimentos, familiar demais como uma marca de vergonha. Ao lado, papéis com os contratos da AgroSafra e do Grupo Horizonte Agrícola, mas já com outros carimbos, outros números e um grau de elaboração completamente diferente. O que está acontecendo aqui, Sr. Marques? Disse o Dr. Silva. Sua voz era grave e ameaçadora, como o prenúncio de uma tempestade que já havia começado. Perdemos 2 dos maiores clientes. 2. Isso são perdas na casa das dezenas de milhões de reais que você causou à empresa. São perdas de reputação que não podem ser medidas com dinheiro algum e que minaram a confiança de nossos parceiros. Você pode explicar isso? Eu espero uma explicação razoável, sem mais frases vazias. Ele olhou para Gustavo com um olhar penetrante, que literalmente o atravessava. Gustavo começou a murmurar algo sobre concorrência desleal, sobre uma situação de mercado difícil, sobre a Alfa Conceito Investimentos estar praticando dumping. Mas seu chefe o interrompeu bruscamente, quase gritando, batendo o punho na mesa.
O impacto fez a xícara tilintar sobre a mesa. Chega, Sr. Marques. Isso é uma mentira. E você sabe disso. Olhe isto. Ele empurrou a pasta bruscamente sobre a mesa. Ela deslizou pela superfície polida diretamente para as mãos de Gustavo, como uma cobra venenosa que o arrastava para o abismo. Este é o relatório de estratégia deles. O relatório que eles apresentaram aos nossos ex-clientes. Isso não é dumping. Isso é análise genial. Isso é uma estratégia que leva em conta cada pequena coisa, cada nuance, sobre as quais você não tinha a menor ideia. Você reconhece a caligrafia? Gustavo pegou a pasta. Ele folheou as páginas e seus olhos se arregalaram de horror. Gráficos, análises, até mesmo as formulações, as frases específicas que ele havia ouvido de Juliana tantas vezes, mas ignorado. Tudo aquilo era dolorosamente familiar. Aquele era um relatório que só Juliana poderia escrever. Seu estilo único, sua precisão, seu profundo conhecimento dos processos financeiros. Era o trabalho dela, a alma dela, o talento dela, que agora trabalhava contra ele, contra a empresa que havia humilhado, contra sua própria carreira outrora bem-sucedida. Isso é impossível, ele engasgou, sentindo um nó subir pela garganta, impedindo-o de respirar. É possível, Sr. Marques, e mais do que isso, é um fato. Você perdeu uma funcionária-chave, uma pessoa que, como se viu, fazia todo o trabalho por você. Todos os seus relatórios brilhantes, todas as apresentações de sucesso, todas as suas decisões estratégicas, era o trabalho dela. E agora, essa pessoa trabalha para nossos concorrentes e usa o conhecimento que tem de nós para nos aniquilar. A voz do Dr. Silva se encheu de fúria. Seu rosto estava vermelho de indignação. Você arruinou completamente o seu departamento. Colocou a empresa em risco. Sem o seu talento, a Sra. Marques poderia ter ganhado milhões para nós. Mas com você, você nos levou para a zona de perda. Você a deixou ir. Você a humilhou. Você a ridicularizou na frente de toda a empresa e ela se revelou a única que mantinha seu departamento patético à tona. Você não perdeu apenas uma funcionária, você perdeu o cérebro da empresa. Gustavo tentou replicar algo, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, recusando-se a sair. Sua humilhação era completa e abrangente. Ele entendeu que era inútil discutir, que cada uma de suas palavras seria apenas um eco vazio. Todas as suas maquinações, seus méritos usurpados, suas mentiras. Tudo desabou em um instante, como um castelo de cartas que ele havia construído tão cuidadosamente sobre ombros alheios, sobre talento alheio. Eu tomei uma decisão, Sr. Marques, disse o Dr. Silva. Sua voz se tornou fria e oficial, como se fosse esculpida em pedra. Você está demitido, por dupla incapacidade, pela perda de uma funcionária-chave e por causar danos colossais à reputação e à situação financeira da empresa. Seu lugar já está sendo ocupado por outra pessoa, que espero que não seja tão estúpida e presunçosa. Você pode pegar seus pertences e deixar as dependências da empresa em 1 hora. O acesso ao sistema será bloqueado imediatamente. E, Sr. Marques, você pode esquecer qualquer recomendação. Sua carreira neste setor, pelo menos nesta cidade, está encerrada. O mundo de Gustavo desabou. Ele deixou o escritório de seu chefe como em transe, sentindo-se invisível para todos. Cada passo era pesado, como se estivesse caminhando em areia movediça. Os colegas, geralmente tão amigáveis e bajuladores, agora se afastavam, evitando seu olhar. Ele ouvia sussurros abafados, via os olhares de desprezo que lhe eram dirigidos. Ninguém queria olhar para um homem que ontem estava sob os holofotes e hoje estava destruído. Ele, o gerente de departamento de sucesso, o orgulho da divisão, agora não era ninguém, um pária, um homem que havia perdido tudo. Sua ascensão na carreira, seu status social, sua reputação. Tudo desmoronou em pó em uma noite por causa de uma decisão estúpida e cínica, por causa de uma única piada humilhante. Ao retornar ao apartamento vazio, Gustavo sentiu uma dor aguda e ardente no peito. Ele perdeu não apenas o emprego, não apenas o dinheiro, mas Juliana, sua fundação, seu suporte, a pessoa que o havia feito bem-sucedido, que havia sido seu cérebro invisível. A solidão havia se instalado em sua casa.
O apartamento, que antes era animado pela presença silenciosa de Juliana, agora cheirava mofo e ar parado. Gustavo perambulava pelos cômodos. Ele viu o lugar vazio no closet de Juliana, onde seus vestidos elegantes pendiam, e sentiu uma onda de choque. Ele não foi apenas abandonado, ele foi apagado. Ele foi para o jardim e viu o gazebo que havia construído, seu lugar do ego. Estava frio e quieto. A idosa Dona Laura estava em sua cerca, podando suas rosas. Seus olhos se encontraram. Ela não acenou, apenas olhou para ele com um olhar tão infinitamente triste e reprovador que quase sufocou Gustavo. Era o olhar de uma juíza. Ele se virou e fugiu para a escuridão protetora da casa. Na casa, reinava um silêncio paralisante que antes lhe parecia agradável, mas agora apertava suas têmporas, gritando sua solidão, seu fracasso total e incondicional. Ele discou o número dela repetidas vezes, mas ouviu apenas a voz indiferente da secretária eletrônica. O número discado não pode ser completado. De novo e de novo. Sem sentido. Ela havia queimado todas as pontes. Ele tentou ligar para conhecidos em comum, amigos, aqueles que ele considerava de seu círculo, mas ninguém atendia ou respondia evasivamente. Baste, bem, você entende, a situação é tão desagradável de alguma forma, você estragou tudo, murmurou um, e Gustavo ouviu em sua voz não compaixão, mas prazer disfarçado. Desculpe, estou muito ocupado. Realmente não tenho tempo agora, respondeu o outro rapidamente. E Gustavo entendeu que ele não era mais o Gustavo de sucesso, mas apenas Gustavo, de quem ninguém precisava. Sua reputação estava destruída. Ninguém queria ter nada a ver com um homem que havia traído sua empresa e humilhado sua esposa daquela maneira. Sua imagem de Gustavo de sucesso foi pisoteada e em seu lugar restou apenas uma casca quebrada. Gustavo sentou-se no apartamento vazio, cercado pelo silêncio, que era mais alto do que qualquer grito, qualquer acusação. Ele via diante de si as imagens da noite anterior, a risada do salão, seu próprio rosto presunçoso, depois a aparição do Dr. Torres, o gesto decidido, a mão de Juliana na mão de outro homem e seu olhar cheio de raiva fria que ele não havia entendido na época, e aquele distanciamento e aquela determinação glacial em seus olhos, a qual ele não havia dado importância na época. Ele se lembrou de como ela trabalhava à noite, como ela lhe explicava calmamente esquemas complexos, como ela acreditava nele, como ela havia sido sua sombra leal. E ele a havia traído, humilhado, ridicularizado e agora pagava o preço total por isso. Na mesa de centro, onde antes sempre havia seu amado buquê de flores, quando ela ainda tentava trazer algum aconchego para o lar, havia um pequeno bilhete, escrito pela mão de Juliana, que ele havia ignorado ao sair pela manhã. Eu te desejo exatamente a mesma felicidade que você me deu. Pense nisso. E agora, naquele silêncio mortal, essas palavras soavam para ele como uma sentença. Ele estava sozinho, esvaziado, e diante dele havia apenas um vazio sem fundo. Ele fez isso consigo mesmo. Foi uma vingança fria e implacável que levou ao colapso completo de sua vida. Ele foi humilhado publicamente, despojado de tudo o que possuía, e agora tinha que provar em sua totalidade o sabor daquela solidão que ele próprio havia criado. Ele estava sozinho, absolutamente sozinho, consumido pela chama de seu próprio fracasso, e não havia ninguém que pudesse salvá-lo. O futuro parecia vazio, assustador, sem o menor vislumbre de luz. E isso era a obra dele. Sua vida estava em ruínas, e restava-lhe apenas vaguear sozinho nelas, lembrando-se de como ele próprio havia destruído tudo o que possuía. Ele, Gustavo Marques, o homem que fazia carreira, agora não tinha mais nada. E esse era apenas o começo de seu sofrimento, a lição fria e final sobre o verdadeiro valor do amor e do respeito.